Eu não tenho a sabedoria de Carlos, nem o entendimento que ele tem. Ele é pequenino, mais pequenos que eu na fé, mas ele sabe bem melhor que eu. Muitos anos a minha cabeça já não ajuda mais muito. E o Senhor tem falado bastante comigo, eu meditei bastante nessa palavra durante eu li e fiquei meditando e pensando. E eu vou dar uma lida, alguma coisa eu vou falar, mas depois o Carlinhos pode completar, né? E depois nós podemos cantar mais um louvor e depois orar, né? Isaías 38. Isaías 38. Do 1 até o 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Graças a Deus. E eu fico pensando assim, quando a luta vem, ou de repente a morte vem sobre a nossa vida, nós temos que ter algo para apresentar a Deus. Quando a luta vem e nós oramos e pedimos socorro para o Senhor, nós temos que ter algo para apresentar a Deus. Porque Ezequias, ele chorou e ele disse, lembra, Senhor, que eu andei na tua presença, fiz o que agradava aos teus olhos. Em outras palavras, eu te servi com fidelidade. Então, muitas vezes a luta vem, mas as nossas mãos estão vazias. E nós temos que ter o que apresentar a Deus. Senhor, esse dia eu estava pensando, eu falando com Deus, eu disse: Senhor, lembra que quando eu te aceitei, eu e os meus filhos fizemos missão. Eu nem era membro da igreja. E eu fazia missão com os meus filhos e ganhamos almas para Jesus. Fazendo missão com eles mesmo, adolescente, ainda criança. Fizemos missão, ganhamos alma para o Senhor Jesus. Então eu podia dizer: Senhor, me atende. Me atende, Senhor. Eu tenho procurado andar em fidelidade na tua presença. Eu fiz coisas que te agradaram. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei, como todos nós fizemos e pecamos. Mas eu procurei andar com fidelidade na tua presença. Então me responde, Senhor. Mas nós temos que ter o que apresentar a Deus. Eu tenho no meu coração que nós não podemos chegar diante de Deus vazio, com as nossas mãos vazias, e dizer: Senhor, me ouve, me escuta, me atende. Nós temos que ter alguma coisa. Quando Deus mandou o Elias lá para aquele lugar de uma mulher pobre, a viúva de Sarepta, e era pobrezinha, não tinha do que viver, e Deus mandou Elias para lá para ser sustentado por aquela viúva. E quando ele chegou lá, ele perguntou: o que tens, mulher? O que tu tens em tua casa? Ela disse: Senhor, tenho apenas um pouquinho de farinha numa botija. Estou juntando os cavacos para fazer um bolo, comer com meu filho e morrer. O Elias disse para ela, o Jeremias disse para ela, Elias.
Elias disse primeiro para ela, primeiro faz um bolo para mim. E ela não perguntou por quê, nem por que não, nem por que sim, nem por que não. Apenas ela obedeceu. Elias mandou ela fazer um bolo primeiro para ele. Ela disse que só tinha um pouquinho de farinha para fazer um bolo para ela e o filho comer e morrer. Ele disse, faça primeiro um bolo para mim. E aquela mulher obedeceu. Mas ela tinha um pouquinho de farinha. Ela tinha algo. Ela não estava sem nada. Ela tinha alguma coisa, ela tinha um pouquinho de farinha. E ela fez o bolo. E a farinha da panela disse que nunca terminou e o azeite da botija dela nunca se acabou. Deus precisava mandar Elias lá para ela sustentar, ela que não tinha como, não tinha de onde tirar. Porque Deus queria abençoar ela. Muitas vezes Deus faz com nós a mesma coisa. Quantas vezes eu saí da minha casa preocupada com alguém que não estava vindo nos cultos, preocupada com alguém que estava doente, com alguém que estava passando por uma luta, e eu saía da minha casa e ia fazer uma visita. E eu chegava lá e Deus permitia que a pessoa me desse justamente o que eu precisava dentro da minha casa. Eu ia lá com a intenção de ajudar. E eu era abençoada. Aquilo que eu precisava, Deus usava aquela pessoa para me dar. A mulher, outra coisa, a mulher, aquela que perdeu o marido e os credores queriam tirar os filhos dela, ela foi até Eliseu e ela disse, Senhor, o teu servo te servia, que era o esposo dela. Andava na presença de Deus, fazia a vontade de Deus e estava junto de Eliseu. Estava fazendo a vontade de Eliseu, ajudando de uma maneira ou de outra. E ela chegou e disse, Senhor, o meu esposo, não lembro bem qual foi a expressão dela, te servia. Teu servo era temente, ele te servia. Em outras palavras, ela falou que o esposo dela servia a Deus e andava de acordo com a palavra que Eliseu sabia. E o Eliseu perguntou para ela, né? O que tu tens em casa? O que tem na tua casa? Ela disse um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Ele disse, vai para casa. Pega vasos emprestados, não poucos. E enche as vasilhas e vende. Quando os filhos disseram, não tem mais, mãe, não tem mais vasilha, o azeite parou. Aí ela foi consultar com Eliseu de novo. Ele disse, vende, paga as suas dívidas e vive do resto com os teus filhos. Mas ela tinha, né? E eu fico pensando assim, ela tinha. Às vezes as pessoas dão testemunha que receberam um dinheiro no banco, na conta, sem saber de onde que veio, quando Deus abençoa uma pessoa com dinheiro na conta. Mas a pessoa tinha uma conta lá no banco. Tinha um início. Tinha uma maneira de Deus abençoar. E falando dessas mulheres e de muitos outros na Bíblia, né? Testemunhas que nós temos. E eu fico pensando assim, como tem aquele louvor que diz como nós vamos nos apresentar a Deus com as mãos vazias. Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa. Sempre nós temos um dom, nós temos algo de Deus na nossa vida, nós temos alguma coisa que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazer. Ninguém pode dizer eu não tenho nada para fazer para Deus. Ninguém pode dizer eu não tenho o que fazer para Deus, eu não tenho como, eu não sei fazer nada. Ninguém. Só que nós temos que procurar o nosso talento, procurar achar os nossos dons e pôr em prática, que nós vamos descobrir. Eu passo a palavra para o irmão Carlos.